Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da WW, revistacristã.org, o maior portal de escatologia em geral e pós-milenista e preterista parcial do Brasil. E eu estou aqui no canal do Josilei Roseno, fazendo esses vídeos sobre escatologia. Inscreva-se aqui no canal dele no YouTube, que também é sobre escatologia em geral e preterismo e pós-milenismo. Hoje eu vou falar sobre a doutrina do inferno. Se o inferno existe, se ele vai ser eterno, as implicações dessa doutrina. Vou falar neste vídeo sobre esse tema. Uma das características das seitas é a negação do inferno de tormento e de fogo, né? E as pessoas, quando entram para testemunho de Jeová ou para o adventista do sétimo dia e ouve que não vai haver inferno, ou que o inferno vai ser apenas temporário, depois a pessoa vai ser aniquilada, né? A pessoa ouve isso aí, ela se sente aliviada, porque o inferno não é um lugar de tormento. Aliás, não é tão mal assim. O pessoal não se apercebe que a negação da realidade do inferno acaba soando como uma coisa não tão má assim, sabe? No final das contas acaba sendo um bom negócio. Só que o problema, minha gente, é que Jesus nunca disse que era um bom negócio ser condenado. Jesus nunca falou que era bom, nunca falou que é amenizado. Não, horrível. Simplesmente é horrível a condenação à perdição eterna. Então esse pessoal fica se iludindo, o inferno é a sepultura, a pessoa nunca mais vai ressuscitar, ou que nem o adventista fala, né? Fica um tempo no lago de fogo, depois desaparece, sabe? Isso aí soa como um consolo, e eu tenho visto isso há muitos anos já, e o inferno acaba sendo um bom negócio. Aí por conta de tudo isso, muitos fazem questionamentos, né? Como é que uma pessoa que viveu no mínimo 80 anos vai sofrer por toda a eternidade por pecados cometidos num período tão curto de vida, né? Outros vivem até os 50, outros até os 40, outros até os 20, né? E por conta desses raciocínios, né? A doutrina do inferno eterno ela é mal entendida. Aliás, até mesmo os pastores, quando falam do assunto, eles falam de uma maneira assim, como se as pessoas estivessem desejosas de sair de lá e não tem mais como sair, porque Deus não permite que se saia de lá, porque Deus não perdoa mais, etc. Mas não é este o caso. Quando se entende corretamente por que o inferno é eterno, Jesus disse que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Como a dívida do pecado é infinita, é impagável, ela só aumenta cada vez mais, então é impossível sair do inferno, porque só o sacrifício de Jesus garante a saída, quer dizer, não é nem a saída do inferno, garante em vida que não se vá para lá. Depois de condenado, depois do juízo final, não resta mais o que se fazer. E é por isso que a dívida é impagável. A pessoa está lá pagando pelos seus pecados, mas essa dívida só aumenta, ela é impagável. Só o sacrifício de Jesus poderia salvar a pessoa e livrar ela do inferno. Poderia, não pode, né? E é justamente por isso que o inferno é eterno. Mas é eterno também por um outro fator. Certa vez perguntaram para o mestre católico Eckhart o que arde no fundo do inferno. Ele falou assim, ele respondeu: é o não e o não. Então o inferno ele é eterno porque existe um eterno não contra Deus. Eu não quero Jesus Cristo, eu não quero Deus, eu não quero bem maior. Eu quero seguir meu próprio caminho, não desejo Deus, odeio o Criador. E assim as pessoas não creem em Cristo, falando um eterno não e não e não contra Deus. Se no inferno esse não fosse mudado, a pessoa se arrependesse, pode saber que o inferno acabaria e a pessoa sairia dele. Mas como existe um eterno não e não
e não contra Deus, o inferno é eterno. Porque se você não está do lado do único que é o bem, o único que é a fonte de tudo que é bom, dom perfeito, o único que é a luz, o único que tudo de bom vem dele, se você não está do lado dele, você vai ter que estar do lado do mal, ausente dele. E a ausência dele é sofrimento. E como Deus, lá em Eclesiastes, Salomão diz que Deus criou todas as suas obras para durar eternamente, então a pessoa eternamente vai ficar ausente de Deus. E foi isso que Jesus sentiu na cruz, a ausência de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sentiu a dor horrível da morte no inferno. Então o inferno é eterno a partir do momento que você entende que o inferno é eterno, porque existe um não, eu não quero, um ódio contra Deus que já começa em vida. Deus, na sua onisciência, já sabe que a pessoa vai fazer isso pro resto da eternidade. Mas não poderia Deus ter uma misericórdia? Bom, a misericórdia de Deus é infinita, mas Deus não vai forçar, não vai colocar quem não o quer. Jesus chorou por causa de Jerusalém, lá em Mateus 23. E ele falou: quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos como a galinha reúne os pintinhos, mas vocês não o quiseram. Então, esse não contra Deus resulta no inferno eterno. A partir do momento que você entende que é assim, você não tem mais problema com o inferno, porque ali não se trata de pessoas que estão sofrendo e estão querendo sair de lá e Deus não permite. E para finalizar, pessoal, Deus, em sua eterna sabedoria, infinitamente sábio, não como nós que somos grãozinhos de poeira no oceano, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Se você tem preocupação com o inferno, ou com parentes seus que possam ir para lá, isso por si só já é um bom motivo de alegria que você deve ter. De alegria por saber que você está sendo movido a se preocupar com a salvação deles. E não importa o resultado da sua pregação, se você não vê a pessoa se convertendo em vida, não importa. Os crentes têm uma mania de julgar as pessoas que se foram. Aquele lá não teve uma vida correta a vida inteira, ele foi para o inferno. Ninguém sabe daquele momento particular com Deus, ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém sabe do interior de ninguém, só Deus conhece o coração das criaturas. Então, pense no lado positivo da coisa. Quando Jesus falou a parábola do rico e do Lázaro, ele deu nome para quem foi para o céu, no caso Lázaro. E o rico que foi para o inferno não tinha nome, simplesmente era um homem rico. Embora essa parábola seja uma fala sobre a posição de rico da nação de Israel, e os gentios seriam o mendigo Lázaro, mas ela tem um fundo espiritual de verdade acerca do inferno. Aliás, eu vou falar agora, é um ponto que eu estava até esquecendo aqui, a respeito do não e não eterno contra Deus, que eu falei agora há pouco. Essa parábola reflete muito bem esse não. Nessa parábola do rico e do Lázaro, a gente nota que o rico foi para o inferno estando em tormentos, e Lázaro foi para o seio de Abraão, que não é um lugar, seria estar junto a Abraão, né? Note que o rico, mesmo em tormentos no inferno, ele não se arrependeu de nada. Em primeiro lugar, que em nenhum momento ele fala sobre Deus. Ele não fala Deus em momento nenhum. Simplesmente ele olha para Abraão e vai de patrão para patrão. Ó, Abraão, manda Lázaro fazer isso. Simplesmente a atitude dele não mudou. Ele continua sem arrependimento. Pede benefícios, pede para Abraão mandar alguém para casa dele lá para poder converter os irmãos dele. Abraão responde que eles têm a lei e Moisés e os profetas, que já é o suficiente. Então é uma coisa assim que você nota naquela parábola, vocês notam naquela parábola ali, que não existe arrependimento em nenhum momento. Nem Deus é pronunciado pelo rico no inferno, ele não está nem aí com Deus, ele está pensando nos benefícios próprios para ele.
e não querer até que os irmãos dele venham para aquele lugar de tormento, como ele estava ali, e para ele já estava certo que ele estava ali, mas em nenhum momento ele falou assim, não, eu me arrependo de tudo que eu fiz em vida. Em nenhum momento ele fala isso. Essa parábola do rico e do Lázaro, embora seja uma parábola destinada à mudança que iria haver depois do ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, que os gentios agora tomariam lugar, e o rico, que é a antiga aliança, a nação de Israel, ficaria de fora, mas ela tem um fundo espiritual de verdade a respeito da eternidade. Bom, pessoal, é isso que eu tinha a dizer por hoje. Até o próximo vídeo.